Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme sobre Pentecostes. Com muita alegria eu saúdo a você, meu amigo, minha amiga, irmão e irmã do podcast da Diocese de Lages. É Dom Guilherme, o bispo da Diocese. Pentecostes é uma igreja de portas abertas e uma igreja em saída. O texto do capítulo 20, versículo 19 a 29 de São João, e os dois primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos nos revelam duas formas bem distintas de igreja, isto é, a dos discípulos e apóstolos de Jesus que viveram no antes e no a partir ou depois do Pentecostes. Após a morte de Jesus, diz que os discípulos e apóstolos ficavam, na maior parte do templo, reunidos em oração, mas, por medo, sempre de portas fechadas. No dia da Páscoa, escreve São João, Jesus se mostrou ressuscitado enquanto todos estavam reunidos, trancados e de portas e janelas fechadas, numa sala ou numa casa. Todos tinham muito medo das ameaças dos judeus e do mundo, especialmente dos romanos. Também no dia da Ascensão, 40 dias após a Páscoa, Jesus novamente encontra os discípulos e apóstolos, as discípulas, na mesma sala fechada, sempre na mesma. Jesus toma uma refeição com eles e aí os leva para fora da cidade, para o alto de uma montanha. Lá, ele promete o Espírito Santo, para que a partir de então eles fossem enviados ao mundo como testemunhas de tudo que tinham visto e ouvido de Jesus. Aí, após a ascensão, já é Lucas que escreve nos Atos dos Apóstolos, a primeira parte era do Evangelho de São João. Então Lucas escreve nos dois primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos que eles, depois que Jesus subiu ao céu, voltaram para a mesma sala fechada. Ainda, por muito medo, permaneceram lá unidos em oração, mas sempre como uma igreja de portas fechadas. Lucas diz até que essa primeira comunidade, igreja, era formada pelos apóstolos, alguns discípulos e algumas mulheres, portanto discípulas, e entre essas mulheres Lucas destaca que está a presença de Maria, a mãe de Jesus. Então Maria está na igreja desde o começo. Certamente, antes de Pentecostes, é essa presença de Maria que mantém os apóstolos, os discípulos e discípulas de Jesus unidos em oração, no aguardo do Divino Espírito Santo prometido pelo seu Filho Jesus. Com certeza, é a presença de Maria que não deixa que eles se espalhem, dividam ou abandonem o projeto de Jesus. Já a partir da vinda do Espírito Santo, que se manifesta como se fosse uma forte ventania e como se fossem línguas de fogo, é que nasce a segunda igreja. É a igreja sem medo. É a igreja que abre as portas e se transforma numa igreja em saída. Uma igreja que vai para o meio do mundo, que vai para enfrentar de frente todas as ameaças, perseguições, diante do povo e diante das autoridades e poderosos. Essa segunda igreja é uma igreja que dá testemunho de tudo que Jesus fez, ensinou e mandou que se deveria fazer daí em diante para que o reino de Deus fosse sentido presente em toda a humanidade.
É esta que eu estou chamando aqui de segunda igreja, a igreja sem medo, a igreja de portas abertas, a igreja em permanente saída e missão. É essa igreja que o Papa Francisco tanto pede que nós sejamos. A igreja da sacristia, ou seja, a igreja da sala fechada, medrosa, fechada sobre si mesma, que prega só para si mesma lá dentro da sala fechada, que reza só fechado sobre si mesma. Essa igreja é aquela de antes do Pentecostes, que ainda não recebeu o Espírito Santo. Não é a igreja missionária, não é a igreja que marca forte presença no mundo. A igreja da sacristia é a igreja toda bonitinha, limpinha, que ninguém fala mal dela, porque não se enlameia nas periferias e sarjetas onde a humanidade está caída. É uma igreja que não denuncia os crimes que continuam matando Jesus, oprimindo, injustiçando, desempregando, excluindo os irmãos e as irmãs de Jesus. O Espírito Santo foi percebido no dia de Pentecostes como se houvesse ou tivesse tido uma forte ventania. Foi percebido por toda a cidade de Jerusalém, tanto pelas autoridades do templo e da religião que mandaram matar Jesus, quanto pelo povo que há poucos dias antes tinha gritado: crucifica-o, crucifica-o. O Espírito Santo é percebido por todos. O Espírito Santo não é ventania, ele é percebido como se fosse uma ventania. Por quê? Vento, ar, sopro, é no hebraico a ruá de Deus. Quer dizer, é o hálito de vida, é a respiração de Deus. É o espírito vivificante de Deus que varre toda a sujeira que é fruto do pecado e que mata a humanidade. Também diz nos Atos dos Apóstolos que, além da ventania, o Espírito Santo desce como se fossem línguas de fogo que vão se repartindo sobre todos eles. O Espírito Santo não é língua de fogo, mas é como se fosse. Não que então o Espírito Santo seja o fogo, mas ele é aí o fogo que aquece os corações medrosos. É o fogo que purifica o ser humano de todas as suas impurezas e imundícies, assim como o fogo no cadinho purifica o ouro e a prata de tudo que não é precioso, para ficar somente a matéria pura e preciosa do ouro e da prata. Assim, o Espírito Santo que desce como línguas de fogo é aquele que aquece e purifica. Ora, nesse Pentecostes, vamos nós dizer, assim como Maria, a mãe de Jesus, marcou presença materna, animadora, encorajadora, unificadora, junto àqueles apóstolos, discípulos e discípulas medrosos de antes de Pentecostes, e viu, a partir do Pentecostes, viu Simão Pedro abrir as portas daquela sala fechada, para fazer a igreja se transformar numa igreja corajosa, profética e em saída. Assim vamos nós hoje pedir que essa mesma Maria esteja e permaneça nessa nossa igreja, que o sucessor de Pedro hoje, o nome de Francisco, nos convoca a ser e a enviar ao mundo. A igreja que recebe e é ungida pelo Espírito Santo é a igreja que corajosamente vai ao mundo, enfrenta de frente com ousadia profética todas as autoridades e grupos de milícias,
se quisermos falar de milicianos, que matam, seja essas milícias formadas por autoridades de poderes militares, civis, do judiciário, do legislativo ou das autoridades dos templos de algumas religiões que se conchavam com políticos ou com o mercado econômico, da injustiça social e da opressão. Peçamos, vem Espírito Santo, renova a tua igreja e renova a face da terra. Amém. Deus abençoe a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus.